Nós podemos falar um pouquinho sobre IA usada para o bem? Para o bem? Para o bem. A gente fala muito das pessoas, a gente critica muito IA. Eu sou um grande crítico de IA, né? Mas IA usada para o bem, Junião. A gente precisa explicar uma coisinha muito rápida antes. Se o senhor descer um pouquinho, tem um vídeo, né, nessa matéria. Tem um vídeo nessa matéria. Existia um acessório para o Super Nintendo. Se o senhor quiser deixar o vídeo passando, sem som, eu acho que ele ajuda a coisa. Existia um acessório para o Super Nintendo na década de 90 chamado Satellaview Broadcast System, certo? E o Satellaview, ele transmitia dados via satélite para o seu Super Nintendo. E você salvava isso num cartucho. E você tinha eventos com data e hora marcada. E você só podia jogar aqueles jogos naquela data e hora, certo? Você tinha uma janela para jogar aqueles jogos, porque tinha narrador, tinha um monte de coisa. Então tem certas pistas de F-Zero, né, chamado F-Zero BS, né, Broadcast Satellaview, que se perderam. As pistas se perderam com os anos. Porque as pistas eram só da Nintendo, só existiam como fazer o broadcast, as pistas só existiam naquele período, então não tinha como. Mas você tem gravações de gente que jogou à época. Você tinha gente que gravou no videocassete na época. Então, hoje, IAs estão sendo usadas para assistir esses VHS e jogarem e criarem recriarem algumas dessas pistas, certo? Que não existiam antes. Se o senhor descer um pouquinho, tem um outro vídeo com algumas recriações dessas pistas, né? E estão recriando algumas dessas pistas que só existiam no Broadcast Satellaview. E trazendo os veículos a mais que só existiam no Broadcast Satellaview. Certo? Então, eles estão recriando tudo e deixando o jogo como ele seria na época em que ele foi transmitido. É tão estranho pensar, mas ele foi transmitido, né, via satélite para o seu Super Nintendo lá nos anos 90. Então as pistas estão sendo recriadas com o uso de frame reconstruction por learning machine via IA, certo? O processo é lento, complexo, mas eventualmente nós teremos todas as pistas que estavam disponíveis na década de 90 para serem jogadas novamente. Interessante, hein? Acho uma ideia legal aí. É muito estranho, né, pensar nisso. Será que o pessoal vai aproveitar, cara, essas pistas? Tudo? Que eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a galera vai depois. É que a F-Zero tá muito. A F-Zero, a Nintendo, ela fez uma coisa muito legal com a F-Zero, que foi a F-Zero 99, né? Mas um F-Zero moderno, muita gente pede ele. E muita gente é fissurado em F-Zero do Super Nintendo. F-Zero do Super Nintendo era graficamente muito impressionante quando ele foi lançado. Então, eu acho que muita gente vai ter essa chance de estender o jogo, vai ver isso de uma forma... É uma nostalgia daquilo que você não teve. Eu acho que muita gente vai pirar com essas pistas. Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição.